Começando mais um podcast Vendendo Maringá, o podcast da cidade de Maringá, onde apresentamos os melhores empresários e pessoas que aqui vivem na melhor cidade do Brasil. Aqui dividindo a nossa mesa, lógico, sempre ele comigo, Nelsinho Barbosa. Como que você tá, Nelsinho? Tudo bem? Opa, estamos sempre bem, graças a Deus, com saúde. E isso é importante. E muito bem acompanhado, né? Sempre bem acompanhado. Começando mais um podcast Vendendo Maringá, o podcast que traz sempre os melhores profissionais da melhor cidade do país para se viver. Lembrando que você que está assistindo a gente, pessoal, primeiro, nossos podcasts você tem que assistir inteiro, porque sempre tem uma aula, sempre tem muita coisa boa. Sempre tem, às vezes, condições especiais para você que precisa de algum serviço, hein? E o seguinte... Você está vendo aí que tem aí sininho para você acompanhar a gente, né? Não perder nada do que a gente coloca no YouTube. Curtir a gente aí, curtir as nossas postagens também. Temos conta no Instagram, tem YouTube, tem Spotify. Se você não puder assistir, coloca, você pode ouvir, carro, né? Vai ouvindo e tal. Então, ó, multirrede aí, multiplataforma, excelente. Vendendo Maringá em todas as plataformas digitais. É isso aí. E hoje, mais um convidado sensacional, excelente, com muita história pra gente contar, né, Marcelo? Rapaz, esse convidado é interessante, que eu convidei ele várias vezes para estar presente no nosso podcast. Não foi a primeira vez, sabe? Não. Só que o cara toda hora... É muito importante, cara. É importante, né? Muito importante. Não tem tanto horário. Eu não posso dizer para você, mas ele é... Duro que essa figurinha, ele é importante. Sim, todos nós somos. Todos, né? Mas esse aí é uma figura que eu queria... desde o começo aqui no podcast. E é uma gratidão ter ele aqui conosco, cara. Eu fico feliz por ele ter aceitado o nosso convite. Está aqui abrilhantando o nosso podcast. Apresenta então o nosso convidado. Ele, César Augusto Del Ponte Batiste. Exato. Seja muito bem-vindo, César Batiste, meu amigo do coração. Valeu, César. É isso aí, que é isso. Satisfação estar aqui. Não foi por falta de oportunidade, né? Fui convidado falta de tempo, né? Mas foi falta de tempo mesmo. Mas que bom aí que você persistiu, eu estou aí, né? É isso aí, César. Obrigado pelo convite aí. Fundador da César Batiste Engenharia. Vamos falar. Engabuilder Arquitetura e Engenharia. Rapaz, nossa senhora, vamos falar disso. E se você vê depois os cases de sucesso que esse cara tá na cidade... É mesmo? Rapaz, tá bombando. Maringá e região só vê Batiste Engenharia lá. Eita. Aonde você vai, rapaz, é no Novo Centro. Mas lá no antigo rodoviária. Na Vendendo Maringá. Não, pra vender Maringá tem que ser bom. Tem que ser referência, filho. César, antes de você falar de todo o seu profissionalismo, que sabemos a qualidade que hoje a Batiste Engenharia está em Maringá, né? A Engabuilder, né? Como que é? Exatamente, Engabuilder. Então, cara, queremos saber um pouquinho mais sobre o César, cara. Quem é o César, da onde ele veio, se é casado, se tem filho, se a tua idade, da onde você veio. Primeiro é isso, né, Nelsinho? A gente gosta de saber a trajetória, né? O que construiu o César Batiste, né? Como que você chegou até aqui com esse propósito que você tem, mas a gente sabe que tem toda uma história aí. Sempre tem, né? Conta pra gente aí. César, nasceu onde? Eu tenho certeza que deve ser uma história muito bonita, uma história de vencedora, principalmente isso, né, César? A gente sabe das dificuldades, a gente sempre fala no nosso podcast, mas eu acho que não foi à toa que você hoje está onde está, a sua família, que eu tenho certeza que o seu maior case de sucesso é a sua família, a sua estrutura familiar, que sempre te apoiou, mas eu quero, tanto eu como todo mundo que está assistindo a gente quer saber um pouquinho do César Batiste. Quem é essa personalidade que está aqui hoje sentado com a gente? Aonde tudo começou. Aonde tudo começou. Quem é o César, da onde ele nasceu. Vamos lá, Cezinha, conta um pouquinho para nós aí, cara. Bom, vamos lá então, né? Bom, meu nome é César Batiste, né? Eu tenho 40 anos, acabei de fazer 40 anos em maio agora. Não parece, parabéns. Né? Não parece. Corpinho de 20, né? Mas, menino bonitão, né? Igual o Marcelo. Faço umas luzes na barba para parecer um pouquinho mais velho, né? Mas estamos aí, né? Então, eu nasci em Assis Chateaubriand, é uma cidade próxima de Toledo, Cascavel, né? Na verdade, nós morávamos em Tupãssi, né? E aí, na época, não tinha o nome ali, né? De Tupãssi, né? Então, nasci no hospital em Assis Chateaubriand. E aí, dali, meus Tupãssi pais... pertencia a Assis? Isso, exatamente. Pertencia a Assis Exatamente. Comarca, né? Comarca, E aí, meus pais são agricultores, né? E sempre mudaram muito de cidade ali, mesmo
novo ali, né? E partimos dali, né? Que tipo de agricultura que era? Desculpa te interromper. Soja, trigo, sim. milho, são os commodities de hoje mesmo, Sim, assim, sim. as mais principais mesmo, assim, que naquela região ali são as que mais... Então, a tua família trabalhando com essa... Isso, exatamente. São agricultores. Meus pais, tios, né, são agricultores ali, né? Aham. E então... Tupanci, né? Tupanci, isso. Comecei ali, né, vamos dizer assim. E... Meus pais sempre mudaram de cidade também, né? Sempre trabalhando com essa parte de agricultura. Fui para Laranjeiras do Sul. E aí, depois de um tempo ali, nós voltamos a Tupanci, né? E de Tupanci eu me formei, né? Você estudou lá... Me formei, no caso, na 8ª série, né? A juventude Sim. toda, Isso, você estudou lá em Tupanci mesmo. Exatamente. Terminou o ensino fundamental lá. Lá, Lá isso. em Tupanci. Uhum. E aí, uma tia morava aqui em Maringá e numa visita lá me falou, ó, César, vamos para uma cidade um pouco maior, né? Eu moro já em Maringá há algum tempo, uma cidade gostosa de morar, muitas oportunidades, né? E vamos para lá, né? E aí convenceu meu pai, né? Então, com 18 anos, aí eu vim morar com ela aqui na cidade de Maringá. Abrindo parênteses aí, César. A sua origem, o Batiste, ela vem do... É italiano. É italiano. É italiano. O pai é italiano ou não? O teu avô é italiano mesmo? Isso, exatamente. O meu avô veio na imigração, né, com os italianos, né? Então, o meu bisavô era italianão mesmo, nascido na Itália, né? Vieram na época da colonização para o Brasil. Exatamente. Eles já ficaram aqui na região ou não, César? Uma curiosidade. Mais nessa região mesmo de... Não, na verdade, sim. O meu avô veio do Rio Grande do Sul, né? Então, moravam muito lá no Rio Grande do Sul. E depois teve uma evasão muito grande do Rio Grande do Sul para o Paraná. É para colonização, aí, né? O incentivo do governo dava. Exatamente. Aí nessa época se conheceu essa região ali de Tupanci, Toledo, Cascavel, né? Assis ali, né? Justamente era para poder colonizar essas regiões. E é uma região de muita tradição gaúcha, né? Exatamente. Mas acho que a Assis é alemã ou não? Não. Não, é gaúcho. Marechal Cândido Rondon. Exatamente. Tem ali as colônias ali, as alemãs mesmo ali. Em Assis, eu acho que é mais ou menos o pessoal gaúcho mesmo. Gaúcho. Toledo, Cascavel, toda aquela região ali é tudo na parte do Rio Grande do Sul mesmo. Que legal, né, cara? Então, meu pai, a infância dele foi ali no Rio Grande do Sul, né? Então, depois de mais velho, que o meu avô decidiu vender as terras lá e vir para cá procurando assim novas como oportunidades. Que a região de Maringá teve muito paulista, mineiro. Exatamente. Aquela região específica foi muita gente do Rio Grande do Sul. E você é filho único ou tem... Não, tenho um irmão. Tem um irmão? Tem um irmão 5 anos mais novo que eu, né? Sim. O Fábio Batiste, trabalha comigo hoje. Né? Ah, é? Legal. Engenheiro também? Tá quase, tá no 5º ano. Que legal, que benção. Tá se formando. É isso aí. Bacana. Espero que esse ano ele acabe. É isso aí, que legal. E daí de lá, então, você veio voltando sobre a colônia. É legal a gente falar sobre essa mistificação das culturas. É bacana a gente ver que o Paraná ele é formado de vários Paranás, eu costumo falar isso aí. Fala mesmo. Né? Porque você tem uma região de Maringá, no noroeste, o norte com o Norte Velho ali, que tem teve muita ligação com São Paulo. Exatamente. Né? E aí você tem essa região de Cascavel, enfim, ali, muita tradição gaúcha, aí tem uma região alemã, tem lá para Curitiba mais a polonesa, né? Sim. A população. Não, várias, né? Você vai vendo, tem muita... Muita... O Maringá mesmo, Japão, né? Cultura japonesa. Daí já mais recente, né? Então é muito legal japonesa. Isso aí. Mas legal, César. Então, até aos 18 anos, você ficou lá em Tupanci. Exatamente. Quando eu acabei ali o ensino médio ali, né? Fundamental médio ali, a minha tia visualizou assim, César, vamos procurar uma cidade maior, vem para Maringá. Maringá tem bastante oportunidade, é uma cidade gostosa de morar, né? E me trouxe com o intuito de estudar, né? Vem fazer faculdade, uma cidade que estava em crescimento ainda, mas estava mais naquela época. Em Tupanci você terminou a 8ª série. Isso. 8ª série. E o terceirão... O terceirão, na verdade, né? Até o terceirão. Lá em Tupanci mesmo. Isso. Então eu finalizei o terceirão lá. Com 18 anos, né? De 17, só que a tia tinha outros 8 e tudo também aí. Na verdade, a minha tia me trouxe pra cá pra eu estudar, né? Sim. A minha tia Ironia, ó, obrigado por tudo. Olha lá aquela câmera lá, manda um beijão pra ela. Que é isso, me ajudou muito, muito demais. Minha tia então, ela que te abraçou na época. Irmã da sua mãe, do pai? Irmã do meu pai, né? Do teu pai. Ela falou, César, vamos pra lá, pra você ter mais, vai ter mais oportunidades pra você estudar e tudo mais, né? Mas aí, vim pra Maringá e tal. Mas o Ital...
Entre vírgula, né? Fiquei sabendo aí que teve um book antes dele viajar, ir pra Maringá, né? Rapaz. Tem uma história no book aí ou não? Rapaz, você tinha que tocar nesse assunto, né? Tinha certeza disso. Ele prometeu que não ia tocar nesse assunto. Mas faz parte da tua vida. Não, a gente gosta de contar a história. É legal. Que eu, querendo ou não, cara, a gente fica feliz, não tô agora falando sério mesmo, saber que pessoas que, querendo ou não, nós vamos falar dos cases de sucesso que ele conseguiu naquela profissão que ele vai falar agora. E, cara, poxa vida, querendo ou não, você foi referência para um monte de pessoas da juventude. É legal isso aí, César. Deixo aqui meus parabéns aqui, porque poucas pessoas tiveram esse privilégio. Então, sua esposa, depois eu vou falar com ela, mas tive o privilégio de ver essa carinha estampada em várias capas de cadernos. Sim. Não é âmbito nacional, mas o que é legal, o que é legal é que o César foi, né? Porque isso não deixa de ser, né? É modelo profissional, né? Com registro, né? E isso também te fez com que você tivesse várias experiências que te desse essa formação como ser humano também, né? Houve essa oportunidade na época, né? Então, quando você veio para Maringá. Só que antes dele ser modelo, ele trabalhou em Tupãssi, né? Trabalhou com o que lá antes? Eu fui assistente de fotografia num foto que tinha lá. Né? Já tinha a ver, tá vendo? Porque na época. Você acha que eu perguntei à toa? Na época não é igual hoje, né? Hoje em dia, cara, você tem uma câmera aqui, você tira uma câmera, faz foto, vídeo. Antes não, né? Você tinha um estabelecimento comercial, que eram os fotos, né? As empresas de fotografia que faziam casamento, festa de aniversário, batizado, e tudo com aquelas câmeras antigas, né? Filme, né? Filme ainda, né? Você não podia queimar o filme, né? Exatamente. Você tinha que dar pra estourar, não é igual hoje. Só ia saber depois. Né? Porque, só ia saber depois. Negativo. Hoje não, o cara fica segurando, vai dando metralhando de fotos. Naquela época não, era aquele momento. Não, e não dá pra conferir na hora, né? Porque hoje o pessoal já olha, não deu certo, vamos tirar outro. Não deu certo, vamos tirar outro. Então, você só ia saber se não deu certo depois de na hora de revelar o filme. E se abrir numa caixa preta, né? Um pano preto para não na verdade, a gente tinha o estúdio, né? Onde a gente fazia a revelação dos filmes ali, e o estúdio, você trabalhava assim porque tinha que ser perfeito também, porque daí era um estúdio para fotos profissionais. Precisasse uma foto melhor. Exatamente. A luz, né? Hoje a gente está dentro de um estúdio aqui que você tem que posicionar bem luz e tal, mas você fazia isso nesse estúdio de fotografia. Eu entrei como assistente de fotografia, né? E aí depois atendendo balcão, vendendo a fotografia, porque antigamente você fazia as fotos, né? E revelava um copião, que a gente chamava, né? Umas fotinhos 3x4, né? Menorzinho. E aí a pessoa ia lá, escolhia e aí a gente revelava aquela foto para a pessoa, né? É uma época muito legal também, que meus pais também sempre incentivaram assim, a gente trabalhar desde cedo, né? Lá em Tupãssi mesmo. Lá em Tupãssi, isso. E aí depois a gente foi se aprimorando ali nessa parte, aí nos casamentos a gente... Não sei se vocês vão lembrar, mas naquela época tinha uma pessoa que ia filmando e tinha uma outra pessoa segurando uma luz em cima, né? Então, eu era alto, né? Então eu já servia de poste. Quanto você tem de altura, falando nisso? Tenho 1,92. 1,92. Então eu já ficava atrás do cameraman lá, com essa luz assim, né? Que era uma luz para fazer toda a iluminação do pessoal, tirar sombra, essas coisas assim. É bom, né? Gostoso lembrar. A altura é essa que chama atenção também para a carreira de modelo, que te ajudou para impulsionar a tua carreira também de modelo. Então, nessa época, quando eu vim para cá, eu fiz um book, né? Antigamente, tinha muitas empresas que passavam em cidades pequenas, fazendo seleção de modelos, né? E fazendo books, vendendo books. E você trabalhava na foto, né? Eu trabalhava num estúdio fotográfico. Legal. Né? E aí, acabei fazendo esse book fotográfico, Foi aprovado. Nem acreditava, não imagino você. Na verdade, assim, esse book fotográfico não tinha nada a ver com depois com a profissão, né? Com a agência. Não tinha com a agência. Foi feito um book, se você quisesse usar isso para conseguir uma vaga de modelo, alguma coisa, você tinha um book já. O pessoal ver como que você era. No serviço. Passei na seleção, fiz o book Oi, Luísa, você tá assistindo o papai. Você tá vendo o papai, olha aí que legal. Olha a historinha. Tenho certeza que teu pai não deve ter contado isso pra você. Você tá escutando agora. Ela pega minhas fotos, vai ficar tirando sarro de mim. Papai. Mas é legal. Aí, nessa época, a gente... Então, peguei esse book, a minha tia viu aqui de Maringá. Não, vamos pra Maringá, vai estudar e fica trabalhando lá e bora, né? E quando eu vim pra Maringá, então, aí eu comecei um curso de modelo e manequim aqui, né? Aí a gente tirou a carteirinha profissional de modelo, manequim, artista, né? Legal. E beleza. Só que nesse curso eu acabei conhecendo outras pessoas, né? E fui para Curitiba. Daí me chamaram para Curitiba para Mega Models, no caso, né? Sim. Que daí já era um contrato com a agência lá e tudo mais, né? E aí comecei, né?
fazia Paraná Fashion. Era tanto desfile quanto foto, é isso. E, publicitário. Tinha os castings, né? Jobs, né? Exatamente. Eu ficava mais na parte de passarela, porque como eu era magro, alto, né? E aí tinha mais o perfil de passarela. Mas fiz muita foto também. Parte de editorial, revistas, né? E aí foi onde que saiu a história da capa de caderno, né? E aí, eu acho que é um case de sucesso na área de modelo, para pensar, né? Venhamos, né? Quem não queria ser, né? Exatamente. A capa de caderno, ela é uma questão mais comercial, né? Sim. Então, você vende, você fica com uma imagem circulando, né? Mas a área de modelo e manequim mesmo assim, o auge mesmo são os desfiles, né? Que nem você ser selecionado por um Paraná Fashion Week, São Paulo Fashion Week, né? Sim. Você chegou a fazer? Fiz. A gente fui para o Rio Grande do Sul também, né? Desfilar e tirar fotos também, né? Legal, então ele vestiu a camisa e foi atrás. Ele ficou um período dos 18 anos até que ano? Até uns 22, eu mesmo só não desfilei, né? Marcel, porque minha altura é muito alta. Aí eu não passava na porta. Na verdade, a sua altura para o seu peso não dá, né? Não dava. Você tinha que ser um pouquinho mais alto. Né? Pouquinho. O meu nem passava na porta, esse é o problema. Mas foi uma época legal. Foi uma época de várias experiências, né? Tenho certeza que não é um caminho fácil. Não. É árduo. A gente teve um seriado que passou na Globo uma época, né? Sim. Que fala da dificuldade de ser modelo, né? Não é fácil, né? Existe todo um lado positivo e um negativo, né? Existe. Então, porque também você requer tempo, você às vezes tem que ficar na mesma posição ou aguardando por muito tempo para fazer, às vezes. E o maior que indica também. Tem que abdicar de um monte de coisa também. Abdica. E o maior problema é esse: você chega numa situação onde que é igual jogador de futebol. Sim. Tem muito e poucos dão certo. É isso aí. Né? Então, para você chegar assim, você chega no momento de uma encruzilhada. E agora, o que eu vou fazer na minha vida? Eu continuo com isso, né, para ver se vai dar certo, se vai vingar, né, se eu vou ser sucesso, ou será que eu tomo rumo na minha vida e vou estudar, vou fazer alguma coisa, né, para ter um objetivo na vida. E de certa forma você fica meio escravo da estética também, né? É uma indústria da estética, sim, de certa forma. Então você tem uma vida que ser regrado, não pode dar nada errado, você tem que... Exatamente. E eu tenho, né, eu sou taurino, né, então eu tenho uma caidinha pela comida, né, então... E outra coisa... Italiano, né? Italiano é mais difícil, né? Italiano, boa massa, exatamente, tudo, né? Mas eu acho que de tudo, assim, a gente começa a ver toda a profissão, né? A gente vê que não é fácil, né? Não, nada. Você, querendo ou não, ser jovem, né? 18 anos, né? Um meninão novo, né? Acho que tudo novo pra você. Cidade pequena. Imagina você sair de Tupanci pra Maringá, Curitiba. Exatamente. Olha que mudança radical. Você que morou com 18 anos em Curitiba isso também. Em pouco tempo, né? Fez lá várias... Não fez nenhuma revista, não, né? Oi? Você não fez? Não. Então, desculpa. Mas na publicidade, no jornalismo, fiz bastante coisa. Mas legal, parabéns, cara. Legal, show de bola. Você conseguiu esse case, sucesso. E daí você falou assim, poxa vida, não quero mais ser modelo, vou voltar para Maringá. Mais ou menos isso? Exatamente. Por quê? Minha tia tinha uma base aqui, né? Voltou pra tia. Aí voltei pra tia, né? Falei, tia, deixa eu voltar aí, né? Ela, não, vamos pra cá, vamos estudar, né? Daí foi, e agora? O que eu vou fazer da vida? Aí eu voltei, né, com o intuito de estudar, arrumar uma profissão, né, me dedicar, porque até então eu não tinha pensado ainda assim, eu quero ser isso, né? Eu vou estudar para ser... Eu acho que foi tudo muito rápido na tua vida, né, César? Exatamente, porque eu trabalhava lá no Foto com meu pai, né, e aquela situação toda, e... Saí de lá, vim para Maringá, já conheci, fiz um curso, já conheci outras pessoas, já fui para Curitiba, não gostei, não deu certo, Você estava modelo, mas não era aquilo que você queria ser pro resto da vida. Não era um sonho meu, assim, né? Eu estava sendo, vamos dizer assim, levado por aquela situação. Poxa, é legal. Era o que te sustentava. Dinheiro e tal, né? Aquela coisa toda. Mas aí caiu na consciência ali, né? E eu acabei... voltando para Maringá. E quando voltei para Maringá, aí eu comecei a procurar empregos e tal, né? Comecei a trabalhar numa lan house, depois fiquei gerente dessa lan house. Depois de um tempo eu abri... né? A Depel foi antes ainda, né? Foi lá naquele... na época que eu vim nos 4 meses ali que eu fiquei aqui, eu acabei trabalhando na Depel também. Trabalhou um pouquinho de vendedor na Depel. Trabalhei.
Você tentava ganhar um teu dinheirinho. Exatamente. Né? É porque a parte de modelo você conseguia fazer conciliando com outras coisas, né? Sim. Então os eventos eram às vezes à noite, final de semana. Então você conseguia ir tirando uma grana ali e trabalhando com outra coisa também. E lá na Lan House, querendo ou não sei quantos anos você tinha na época aí, era moda, né? Todo mundo, né? Eu peguei uma época da Lan House, assim, que foi a melhor época que teve, né? Então foi assim que deixou de ser discada e começou a ter a internet. Né? Antes da fibra ainda. Não era cabo, né? É cabo, né? Então, assim, foi uma época muito legal, que era muito caro ter em casa. Era aquela internet? Sim. Era muito caro você ter um computador em casa, internet, né? Não tinha todo lugar que tinha internet. Então a Lan House foi uma febre, cara. E eu peguei essa... É porque a Lan House você podia, principalmente para quem gostava de jogar, e em alta velocidade, né? De internet. Né? Tinha isso aí. Tinha muita gente que ficava fazendo os jogos online, no começo dos jogos online, com uma conexão boa, né? Antigamente nem tinha os jogos online ainda. Que era só você montava a Lan House, né? Então era aqueles computadores que jogavam entre si. Entre si, ali dentro da Lan House. Então montava a galera lá assim. E você montou onde? Até na Zona 7 ali, ou não? Do lado da UEM, ali perto da UEM. Ali. Estrategicamente, a molecada, né? Tem que ser, a molecada ali, imagina, onde você vai reunir um monte de... Na verdade, eu trabalhei muitos anos na Virtual Help Lan House, né? Que ela era uma empresa de Lan House e também tinha a empresa que era a parte da... venda de computador, manutenção. E era lá na Zona 7? Era lá na Zona 7. Aí depois que eu montei a minha. Né? Exatamente, do Fabiano Pontara. Você trabalhou com ele? Fabiano. Meu Deus, mundo pequeno. Fabiano, você tá vendo a gente aí? Um abração, meu amigo. Grande meu Fabiano. Deus do céu. Fabiano me deu muitas oportunidades ali também. Ah, é? Que legal, porque Fabiano, o pai dele Christian, morava ali perto. Seu Gersídio, todos eles ali. Legal. Então foi uma época muito boa, cara. Muito legal, assim, também. Dessa época da Lan House aí. E daí você montou a sua Lan House? Aí, cara, vendo ali aquela situação da Lan House, falei, pô, eu quero ter alguma coisa minha, né? Tipo assim, minha empresa. Aí eu acabei montando a minha Lan House, né? E aí, por fatores aí que eu abri com um sócio, ele decidiu... com 6 meses, falar assim, não quero mais. Eu falei, putz, mas como assim? Acabamos de começar, cara. Né? E aí teve que fechar, porque ele quis fechar, e daí eu falei, quer saber de uma coisa? Então vamos fechar. E aí eu voltei para Virtual Help com o Fabiano. Na manutenção, na venda de computador. Legal. E vendia muito. Rapaz, eu lembro, nossa, agora voltei, não voltando. Nossa, tô voltando na esse computador que acendia o gabinete, acendia tudo, e ele era referência. Cara, é verdade. E ele vendia bem pra caramba. O Fabiano, aquele jeitinho dele lá, né? Exatamente. Até hoje muito atento, né? O Fabiano até hoje muito atento com inovação, com as coisas. Não, ele já tá no multiverso aí. Então, voltando a falar aqui da tua época, então nisso você ficou lá e ficou um bom tempo lá, né? Você ficou um bom tempo, César, ou não? Aonde? Lá com o Fabiano, lá na Virtual. Fiquei bastante tempo. Não lembro assim, quantidade de anos exato assim, mas fiquei bastante tempo. E daí você pulou pra onde? E aí depois dessa parte aí, eu fui pra parte de vendas, né? Que daí veio aqui pro Novo Centro e tudo mais, né? E depois disso aí, eu acabei indo pra Pantanal. A Pantanal, o que seria? A Pantanal é uma empresa de aviação que já se extinguiu, na verdade, né? Tinha em Maringá, né? Tinha em Maringá. Era mais o que? Era interior de São Paulo e Maringá, né? Com aqueles aviões turbo-hélice. De hélice, né? Isso, que é o ATR. De passageiro. Mas você foi fazer o que na Pantanal? Vamos contar certinho melhor. Na verdade, assim, aí como nessa época aí eu já conhecia a minha esposa, né? E aí a gente começou a tipo assim, visualizar outros objetivos, né? Sim. Então, eu peguei e falei assim, tem que achar um outro emprego e tal, né? Alguma coisa assim. E aí acabei visualizando essa situação do que abriu vaga, né? Para a parte de atendente lá no aeroporto, dessa parte da Pantanal, e acabei fazendo a seleção, entrando lá e trabalhando com eles lá, né? E foi legal, assim, que foi uma coisa bem diferente, assim, né? Mas na Pantanal, desculpe cortar, na Pantanal, acho que como era uma empresa, acredito, né? Que era um pouco pequena, né? Pequena. Não tinha muitas pessoas que trabalhavam lá com você, né? Na verdade, cara, a Pantanal ela foi uma das maiores empresas de aviação do interior de São Paulo no começo, assim, né? Sim, então ela tinha muito slots em São Paulo, principalmente em Congonhas. O slot é a autorização de pouso e decolagem, né? Sim. De uma aeronave. Então ela tinha muito desse slot que eles chamavam, né? Certo. Então ela era muito valiosa por esse motivo. E ela começou as operações aqui em Maringá,
né? E aí a gente começou a trabalhar lá. E logo quando eu entrei na Pantanal, eu fiz um curso de despachante de voo. Porque todo voo, antes de decolar, ele precisa de um peso e balanceamento, né? Para ele poder decolar. Sim. E quem faz isso é o despachante de voo. Então eu fui para São Paulo, fiz esse curso, né? E passei na avaliação lá e eu fazia esses despachos de voo, né? Então, enquanto as pessoas fazem a parte do check-in ali na frente, fica com o radinho ali e tal, eu ficava atrás lá, né, numa salinha do fundo, fazendo esse peso e balanceamento do avião, né? O pessoal pensa que é só montar no avião e acabou, né? Exatamente, porque você tem que colocar... Você fazia direto voando toda hora ou não? Ou mais... eu tinha que fazer alguns cursos lá, né? Então, volte e meia tinha que ir para São Paulo, né? E nessa época você tinha medo de avião? Porque então, eu descobri que eu tenho medo de avião lá, né? Eu vou contar essa história para vocês, que é uma história engraçada, assim. Eu nunca tinha voado antes de trabalhar lá, né? No aeroporto. E empolgado, né? Com aquela situação de voar e tal, não sei o quê. E o primeiro curso que a gente foi fazer foi esse despachante de voo. E nós partimos para São Paulo, né? Fomos eu e mais uns 4, 5 da Pantanal, assim, né? E aí... Chegando, decolou, tudo mais, beleza. A hora que foi pousar lá, ele deu uma viradinha assim, meio rápida lá e liberou o trem de pouso e fez um barulhinho lá, né? Aí, rapaz, que eu me toquei que aquele negócio podia cair um dia, né? Nossa Senhora. Então aí eu acho que aquilo ali começou a me dar um pouco de medo e tal, né? Aí fui uma segunda vez para um treinamento, fui uma terceira... meu filho, na quarta vez já não consegui nem entrar mais no avião. É mesmo? Já bati na porta do avião de manhã lá e voltei para trás, fui pro hospital com uma pressão alta. É mesmo? Você desenvolveu uma fobia? Desenvolvi uma fobia de voo. Mas até hoje ou não? Até hoje. Inclusive, depois que eu saí da Pantanal, né? A Pantanal ela funcionou muito pouco tempo aqui em Maringá, uns 2 anos, assim, né? Depois ela foi absorvida pela TAM e foi dissolvida daí, né? Só para poder usar os slots lá, né? Mas... depois de um tempo assim, aí sempre quando a gente ia viajar de férias, né, eu falava, não, vamos de carro. Então sempre tive essa relação aí com o voo. Então a Pantanal te deixou essa eu acredito que sim. Mas né? conseguiu trabalhar para fazer alguns voos ainda, meio com medo, ou não voou mais? Não voei mais não. Aí mesmo? Depois de um tempo, né, aí a minha família resolveu fazer uma viagem pro Nordeste, né, a família dos meus pais lá, e convidou a gente. Aí a minha esposa falou assim, não, nós vamos, né, e tal. Eu falei assim, mas e aí, né, tem que ir de avião, né? Ela falou assim, é normal, né? Aí eu comecei a fazer tratamento, né? Porque eu não conseguia entrar mais no avião, né? E aí fiz um tratamento lá e até consegui ir nessa primeira vez, né? Mas, rapaz, a hora que eu pousei de novo, eu olhei pra ela e falei assim, você nunca mais arruma férias que tem que ir de avião. Vamos de carro, né? E aí foi. Aí, no ano seguinte, eu descobri um remedinho que chama Rivotril. Então aí eu fui no médico, né, consultei, e ele falou assim, não, toma aqui, vai ser bom pra você, né? Toma 5 gotas, né? Aí eu olhei, aí eu fui comprar o Rivotril, né, cara? Cheguei na farmácia, entreguei a receita lá. A mulher olhou pra aí tinha uma senhorinha na frente, assim, né? Você vai comprar Rivotril? Eu falei assim, vou. Daí ela falou assim, pergunta pra mim tudo que você precisa que eu tomo Rivotril há anos. Né? Eu falei assim, rapaz, uma senhorinha pequenininha, né, cara? Eu falei, 5 gotas não vai funcionar pra mim, não, né? Aí eu cheguei em casa, né, uns 15 dias antes do voo, eu tomei 5 gotas pra experimentar, né? Rapaz, não fez nem efeito. Eita. Aí no outro dia eu tomei 8. Nada. No outro dia eu tomei 10, nada. Aí no outro dia eu tomei 15. Aí 15 eu falei assim, opa, com 15 dá pra ir, né? Aí no dia do voo, fui lá, tomei 15 gotas pra sair daqui de Maringá, né? Aí eu cheguei em São Paulo, a hora que pousou, tomei mais 10. Nossa Senhora. Rapaz do céu, era medo 25 mesmo. 5 gotas aí. E hoje ele toma 50 por dia. Tá louco. Pessoal que está em casa, não repitam isso em casa. Não esqueça isso aí. Tá bom? Lembrando que para comprar remédio precisa de receita também, não sai comprando. E orientação médica. Orientação médica, entendeu? Não façam isso que ele fez. Porque funciona. Hoje ele está aqui com a gente sob o efeito zoológico. Mas o César... Não funciona porque o medo continua. Mas nem conversa, né? Dentro do avião nem conversa. Não, vixe, tenso. Agarrado no braço do negócio como se fosse adiantar alguma coisa. Ô César, falando da Pantanal ainda... Pessoal, você sabia que tem voo o tempo todo, viu? No ar. Tem hoje é um dos transportes mais seguros do mundo, é a aviação ainda. Continua a ser. Mas vamos lá.
Falando ainda da Pantanal rapidinho, pra gente poder voltar a saber um pouco mais da sua profissão. Todo mundo acha que o César, ele é um galã, um cara gente boa, que sempre foi vida boa, sempre teve tudo na vida e nunca teve dificuldades. Você que estava contando nos bastidores que teve um probleminha na Pantanal, que você estava passando por um momento muito difícil da tua vida, né? Então acho que todo mundo acha que a gente... que o Marcel, o Nelsinho, isso aí são filho de papai, isso aí nunca precisou trabalhar. Então é bom a gente saber que o César Batista também passou por alguns perrengues na vida. Conta um pouquinho como que era a sua vida na época, que todo mundo acha que você trabalhou na Pantanal como hobby, né? Mas não era muito bem assim, né, César? Jamais, né, cara? A gente trabalhava ali para pagar as contas ali e se sustentar, né? Desde cedo, né, cara? Desde moleque, né? Que ano que foi isso? Da Pantanal? Que você trabalhou na Pantanal? Eu não lembro o ano. Já foi 2009 e 2010. Já estava casado ali, já, né? Já estava junto? Já tinha minha filha já, né? Tinha acabado de nascer. Então, assim... Você estava com a Elô novinha. E trabalhando na Pantanal. Trabalhando na Pantanal. E trabalhando de madrugada. Que horas que abria lá o guichê? Exatamente. Então, a Pantanal atendia 2 voos, né? Que era o das 5 da manhã e o das 3 da tarde. Então, por esse curso aí, só... para você fazer o despacho de voo, você tem que fazer esse curso e passar. E na época, houve uma época que só tinha eu de despachante de voo, né? Então eu precisava atender o voo da manhã, que era o das 5 da manhã, e o voo da tarde. Então eu saía de casa 3 horas da manhã, 3:30 da manhã para poder atender esse voo da manhã. Atendia, voltava e depois voltava à tarde de novo, né? Então, morando aqui, lá no aeroporto, é longe, né? E, cara, frio, chuva, não era fácil, não. E você tinha carro? Inclusive, o que acontece? Não tem ônibus, né, que sai daqui para ir lá de madrugada. Aí, o que eu tive que fazer? Para não perder o posto ali, o emprego, né? Eu tive que vender... Eu pegava o Vale Transporte, que eu não tinha transporte naquele horário. E aí eu comprei uma moto e aí eu pagava a prestação da moto com o valor do Vale Transporte, né? Juntava mais um pouquinho ali e pagava. E, cara, baixo de chuva, sol... Num frio de madrugada, 3:30 da manhã, chegava lá duro, tirava 4, 5 blusas lá, tirava para trabalhar. Então, assim, eu costumo falar assim que as pessoas só enxergam as pingas que a gente toma, né? Os tombos, cara, mas essa questão de você comprar uma moto teve um incidente. Um incidente aí que teve, cara, emblemático na tua vida, Porque que acontece, né? Você imagina, é aquela questão da responsabilidade que a gente vai criando desde cedo, né? Então, o que acontece? Teve um dia que eu estava atrasado, né? Saí atrasado de casa, atendi o voo da madrugada, de manhã, voltei para casa, dormi, aí almocei e saía para atender o voo da tarde. Numa dessas eu saí atrasado, né? E dei uma aceleradinha com a moto lá e caí ali na Mandacaru, na época eu morava ali para baixo, perto da Mandacaru, e caí com a moto bem na frente da delegacia ali, né? E aí o SEAT já chegou lá, quis me atender, e eu precisava atender o voo, e o voo precisava de mim para sair, né? Sim. Se eu não vou, atrasa aquele, e é uma cascata, né? Atrasou um, atrasa vários, né? Aí eu peguei e saí vazado lá do SEAT lá e parti para o aeroporto lá para despachar o voo. Nossa senhora, o cara acidentou. Primeiro que você já viu o comprometimento dele profissional, né? Exatamente. Porque acidentou de moto e estava preocupado em despachar o voo. E não foi qualquer acidente não, rapaz. Eu saí voando da moto, caí de costas no chão, ralei tudo. Mas depois só fui prestar atenção nisso tudo depois quando cheguei em casa à noite, tudo dolorido, que não aguentava nada de dor. Mas depois você foi no hospital, foi fazer... Nada. Toma remédio, essas coisas assim, né? Mas... Tá tudo torto. Mas sorte que é forte, sorte que é forte. É né? verdade. 2 anos de Pantanal, ficou trabalhando na Pantanal. E daí você falou, poxa vida, agora tá na hora de eu querer algo diferente. Então, rapaz, aí minha filha nasceu, né? Esposa advogada, né? Aí eu falei assim, e eu? Né? O que a minha filha vai falar pros amiguinhos dela quando ela crescer e eles perguntarem assim, o que seu pai faz? Né? Isso aí me deu um estalo, né, cara? Eu falei, putz, eu tenho que fazer alguma coisa... Não que aquele trabalho não seja digno, mas assim... Claro. Né? Sim. Preciso de alguma coisa a mais, né? Eu quero que a minha filha sinta orgulho de mim, né? Assim, né? Aí eu falei assim, bom, cara, tem que caçar algum rumo, né? E aí, na época, o meu sogro, ele aposentou do Corpo de Bombeiros, né? E falou assim, olha, César, eu vou assumir uma parte, né, de... direito ali na parte empresarial, né, para atender os clientes. Tanto é que ele e a minha esposa têm uma empresa, né, na parte de advocacia que atende outras empresas, né. E ele falou assim, olha, tem uma parte que eu queria atender muito que é a parte de engenharia, né.
você não quer assumir essa parte de engenharia, né? E tocar essa parte aí para resolver os problemas de engenharia das empresas? Eu falei assim, mas esse cara tá doido, né? Como assim? Nunca pensei em fazer engenharia, nunca passou pela cabeça, né? E aí eu falei para ele assim, bom, mas não posso perder uma oportunidade dessa, né? E eu sempre quis ser empreendedor, sempre quis trabalhar ali com a minha empresa. Sim. Então eu falei assim, vou abraçar isso sim. Aí a gente montou uma empresa de engenharia sim, para atender esses clientes. Contratamos um profissional, que daí ele nos dava respaldo. Aí você fez engenharia? E aí, nesse período que a gente começou a trabalhar, eu comecei a fazer engenharia. Então você montou o escritório trabalhei, e começou a conciliar o estudo com a empresa. Exatamente. Então nós tínhamos, enquanto eu não me formei, né, em engenheiro, a gente tinha um profissional que assinava para nós, né, e trabalhava ali todas as questões legais ali. E já voltada para essa prevenção de incêndio. Deve ter sido legal, né, César? Para pensar, né, já com a empresa montada, você conseguir conciliar, né, o trabalho com a faculdade. Já definiu alguma coisa, né? Mudou bastante. Diferença. É legal, né? Mas igual, vamos pensar. Então montar uma advocacia e fazer direito, né? Sim. Geralmente é o contrário, a gente estuda e depois monta, né? Mas acho que você conseguiu conciliar eu já tava a mais prática velho, com a didática. Então, isso aí que eu ia falar, né? Você já numa fase de uma maturidade diferente. Já tinha mais de 30 anos, você podia... já tinha 28 anos. Você podia explorar melhor, né, a faculdade até, né? Para aquilo que te interessava, né? Já atuando na parte profissional, mais velho, com outra cabeça, Tanto né? é que eu era um dos mais velhos que tinham, né? Então a molecada lá de 18 anos já estava com 28, 10 anos a mais, né? Do que a turma, assim, a média da turma. Então fez um diferencial muito grande eu ter começado a trabalhar na área e escolher, putz, cara, isso aqui é muito legal, gostei, eu vou fazer isso, entendeu? Fez toda a diferença. Você fez engenharia civil. Eu acho que até na relação com os professores e como você poder absorver mais, né, do conhecimento deles e tudo, e poder... Já está numa outra fase, né? Numa outra forma, né? E aí eu consegui aplicar também muita coisa que a gente aprendia na faculdade, né? Da parte que a gente trabalhava, né? Sim. E aí nós abrimos ali uma empresa que era bem focada na parte de prevenção de incêndio, né? Tanto é que a minha especialidade é tudo em cima da parte de prevenção de incêndio. Então, o nosso carro-chefe é a parte de projetos e execução na área de prevenção e combate a incêndio, né? E daí, desde aquela época, né? Então, hoje a empresa já tem quantos anos já? 13, né? 13 anos já de empresa. Desde 2009 que eu trabalho na área de engenharia, né? Entendi. Você fez aqui? A faculdade você fez aqui, Maringá? Fiz aqui. Eu fui a primeira turma da FEITEP. A empresa foi a Batista Engenharia. Como que era na época? Antes de eu me formar, aí era JA Engenharia, que era uma empresa ali que a gente tinha com o meu sogro, né? Certo. E com esse profissional que nos ajudava lá nessas questões técnicas, né? E aí depois, quando eu me formei, em 2017, aí eu fundei a Batista Engenharia. Né? Mas continua no mesmo lugar lá, né? Tudo certinho, só mudamos o nome ali, né? Digamos assim, né? E aí a Batista Engenharia, ela já comigo... na parte da responsabilidade técnica, já abrimos outros leques além da parte de prevenção de incêndio, né? Que aí é regularização de obra, projetos arquitetônicos, né? Parte de 3D, né? Então, que ajuda muito na parte de concepção de projetos, né? Que hoje a tecnologia BIM veio para ficar, né? Que é uma tecnologia aí que veio assim para revolucionar o mercado. Para quem não conhece, explica aí, pessoal, o que é a tecnologia BIM? A tecnologia BIM hoje Olha para a câmera, lá, vamos lá. A tecnologia BIM hoje é aquela tecnologia onde todos os softwares se compatibilizam, né? Então, você faz um projeto hoje arquitetônico e esse projeto ele pode ser usado por outro profissional para fazer a parte estrutural. E pode ser usado por outro profissional para fazer a parte de projeto elétrico, hidráulico, e eles se conversam. Então, por exemplo, hoje, com a tecnologia BIM, um projeto hidráulico, quando você vai passar ele e ele passa por uma viga, por um pilar, o próprio sistema não deixa. Né? Ele fala, peraí, você está passando uma tubulação por dentro de uma coluna, então você tem que fazer a modificação dele. Então isso faz com que... Os projetos conversam entre eles. Exatamente. Isso faz com que há uma economia na obra, né? Porque quando você chega lá, você não se depara com aquele problema. Ele já está resolvido anteriormente. Você não tem um retrabalho, você não tem que... Né, uma surpresa, não tem tantas surpresas, né? Isso, exatamente. Ô César, voltando a falar também agora, queria que você aproveitar que você está olhando aí para a câmera, explica um pouquinho a importância do projeto de prevenção e combate ao incêndio. Que muita gente faz projeto, faz tudo e acaba esquecendo. Eu acho que deve ter pego também isso aí, algumas obras que, cara,
se atenta em tudo, mas acaba esquecendo da prevenção de incêndio. Exatamente. A parte de prevenção de incêndio ela é muito importante para a segurança daqueles usuários que estão ali naquele ambiente, né? Então, a parte de prevenção de incêndio ela vai determinar a classificação de risco daquela edificação, né? Então, ela vai falar ali para você que uma edificação que tem um público X, ela precisa de uma medida de segurança X. As medidas de segurança são extintor, iluminação de emergência, sinalização de emergência, né? O próprio hidrante, o SPK, que a gente chama, né? Que é o chuveirinho automático, que todo mundo conhece. Sim. Então, a importância da prevenção é essa, que aquele local esteja protegido. Medidas assim, de corredor, de... Que é a rota de fuga, né? Então, então, aquilo ali vai trazer uma segurança para aquele público que está naquele local, para que, se houver um incidente, tenham meios para que eles sejam protegidos, né? Até o fogo ser extinto, ou para que eles tenham a evacuação daquele local, né? E hoje é uma obrigatoriedade. Quase tudo, né, César, que é vinculado à prevenção de combate a incêndio. Né? Ele sempre foi uma obrigatoriedade, porém ele não era cobrado muito, né? Então, o que aconteceu? Infelizmente, né? Por acidentes que aconteceram, principalmente depois daquele acidente da Boate Kiss, foi assim, uma revolução na questão da parte de projeto, da parte de legislação, na verdade, né? Então, existia uma legislação, ela era cobrada, mas ela não era tão, vamos dizer assim... Fiscalizada, exatamente. Então, depois da Boate Kiss ali, houve-se uma mudança muito grande na legislação. E aí houveram essas mudanças e cada vez mais foi se cobrando mais e cada vez mais foi se afunilando a consequência dessas medidas de segurança. Mas é incrível, né? Que às vezes a gente tem que esperar que algumas coisas aconteçam para, de fato, isso ir para frente, né? Nesse caso, uma tragédia muito triste, enorme. Que ceifou a vida de muitos jovens, principalmente. É uma questão muito técnica, porque, por exemplo, assim, as pessoas não morreram queimadas, elas morreram sufocadas por uma fumaça tóxica, né? Sim. Então, assim... Teve um incêndio e tudo mais, mas assim... O principal foi inalar. Exatamente. Tanto é que hoje existe uma norma específica que é o CEMAR, que é o Controle de Material de Acabamento e Revestimento das edificações, né? Então, isso aí a gente tem que atestar que aquilo é anti-chama, que ela não propaga nenhum tipo de fumaça tóxica, né? Então, tudo isso é cobrado no projeto, né? E depois é fiscalizado para que aquilo não seja implantado mais, entendeu? Ô César, e aquele que estiver assistindo a gente agora e fala, poxa vida, né? Tem uma empresa, mas eu vejo que tem falhas nessa parte da prevenção. Você tem alguma dica? Você tem alguma coisa que pode falar para esse nosso telespectador que está assistindo a gente? Existe algo ou alguma dica, alguma coisa que você pode ajudar ele nesse momento? A primeira coisa, cara, é procurar um profissional. Não é possível você fazer nada de imediato, porque tudo ali tem uma característica, né? Então, aquela edificação dele, ele tem uma classificação de risco e para aquela classificação de risco ele tem que usar um tipo de medida de segurança, um tipo de extintor, né? Um tipo de sinalização, um tipo de rota de fuga. Então, ele tem que procurar um profissional, porque esse profissional ele vai usar essa norma, porque na verdade são 46 NPTs, né? E mais o código de incêndio. Então, é muita coisa. Então, ele vai acabar se perdendo. Então, na verdade, a primeira coisa é procurar um profissional, né? E aí o problema dele pode ser resolvido de uma forma fácil ou depois mais meticulosamente, né? Você vai lá e faz um diagnóstico. Laudo, né? Porque você tem várias frentes. Você pode fazer um projeto desde o começo. Você pode chegar lá e ver alguma situação, porque precisa de uma adaptação. Exatamente. Ou você pode ver alguma situação em que não tem nada e você faz um diagnóstico do que precisa ser feito. É isso que acontece mesmo, né? Nós vamos na empresa e fazemos todo esse trabalho, né? Faz uma visita técnica mesmo, né? Para identificar as irregularidades ali. E também tem a questão burocrática também, né? Que hoje o seu alvará, o alvará de funcionamento das empresas, elas ficam vinculadas ao certificado de vistoria do Corpo de Bombeiro. Então hoje, se uma empresa não tem o certificado, ou abrir ou até a empresa que já está aberta. Se ela sofrer uma fiscalização do Corpo de Bombeiros e ela estiver irregular, ela perde seu alvará, leva multa. Então tem uma série de... reforma também tem que... Reforma. Então, de layout. Fala uma coisa, teve algum lugar que você falou, chegou assim, eu gosto dessas curiosidades, sabe? Assim... Desafios, né? Coisa de jornalista curioso, né? Mas que você chegou assim, você falou, rapaz...
aqui vai ser brabo o negócio. Tem. Mas eu vou resolver. Você lembra de algum assim que você falou assim, era um desafio grande, mas eu fui lá e resolvi? Acho que é obra assim. antiga. Não precisa nem falar de quem, mas assim, uma coisa que... Tem várias assim, né? Porque tem coisa que às vezes também você tem que pensar não só naquilo que é ideal, mas aquilo que realmente às vezes a pessoa pode fazer, né? Tem assim uma capacidade de pagamento, tem uma capacidade de execução. Sim, tem tudo isso, né? Tem a questão tem demolição, tem que demolir, reformar. A economia também, né, cara? Porque o sistema de incêndio ele não é um sistema barato. Né? Então, até às vezes, por isso que ele é muitas vezes negligenciado, né? E às vezes eu podia usar um certo material que agora não pode mais. Isso, exatamente. Né? Você tem que alterar isso daí. Então, você lembra de alguma história? Já aconteceu em Bom Sucesso. A gente fez uma reavaliação de um projeto lá, né? Que a gente conseguiu eliminar algumas medidas de segurança que não eram necessárias, que realmente não iam ser usadas naquele setor, né? E a gente conseguiu economizar cerca de R$80 mil para o cliente. Olha só. Né? E ele ficou com o sistema preventivo certo, correto, né? E a engenharia é isso, né? É você conseguir... Estava já no projeto algo que não era necessário. Exatamente. Em Umuarama também teve um caso... de uma empresa bem grande lá, que são 9 mil metros quadrados, onde ele contratou um profissional que ele encheu de compartimentação, né, a área dele, né? E a compartimentação são paredes, né, que você vai seccionando os barracões, assim, né? E era uma coisa que ele perdeu a logística dele, né? E aí ele não construiu, ele buscou a gente, né, que conhecia um pessoal que nos indicou lá, né, o pessoal da Revest, aí indicou a gente foi lá e fez uma reavaliação do projeto e reaprovamos o projeto dele sem essas compartimentações, né? Que foi que salvou ele, que ele também ia gastar bastante. Ele estava fazendo um projeto, mas aquele projeto inviabilizava a logística dele, né? E também, talvez, também limitava, né? Isso. Para aquilo que ele podia alugar, alocar, não sei se era na verdade era uma indústria, né? Uma indústria então, mesmo. Eles precisavam de espaço e a pessoa classificou errado a edificação, né? E nessa classificação errada, ele compartimentou, ela construiu paredes no meio dos barracões. Então ele perdeu a logística, né? Dentro ali do barracão. Daí a gente reclassificou e conseguimos ali aprovar novamente o projeto ali. Mas sei como que é interessante tudo que o César está falando, né? Ele falou duas coisas que eu escutei e vi lá, que coisas marcantes, né? Algumas coisas que a gente acabou omitindo, deixando de lado justamente essa prevenção, né? É igual você falou que por ser muito caro, né? O cara acaba deixando de lado isso daí e acaba não executando uma coisa tão importante. Importantíssima. Mas é que às vezes as pessoas não veem isso como investimento. E é um investimento. Porque às vezes, muitas vezes, você não ter algo assim, inviabiliza inclusive até alguns projetos, investimentos, contratos que ele possa vir a assinar. Com certeza. E tudo que depende disso. Mas igual ele falou, né? Uma economia, ele deu uma economia para o cliente dele, uma readequação de R$80 mil de economia. E isso o pessoal acaba não vendo, porque depende... eu vou levar no bombeiro, né? Sempre era assim, né? Então, o seu sogro ficou muito conhecido na cidade de Maringá, porque ele prestava um serviço de assessoria trabalhando dentro do bombeiro. E acabava ele, coitado lá, como profissional, como funcionário público, ele fazia uma ajuda para o pessoal, ajudando naquele momento. Depois ele ia se aposentando, se tornou referência em Maringá e região. Sim. E hoje, junto com o César, né? Então hoje a gente começa a ver que o escritório do César é referência. Então já há mais de 13 anos ajudando todo mundo, prestando esse serviço, que eu posso dizer? Justamente essa consultoria, essa prevenção, essa é a palavra correta, né? A prevenção, que o pessoal tem que... Lógico, o César, tenho certeza absoluta, que ele mais gosta que chega um projeto cru na mão dele. Sim, muito mais fácil. É muito mais fácil, César. Só que o dificultoso, a gente sai saboroso. Então, ali o César, a gente vê que a gente vê as dificuldades, eu sei do profissionalismo dele, já trabalhamos em parceria em alguns negócios que nós trabalhamos em conjunto, que conseguimos ter algum case de sucesso em alguns outros casos, que nós vamos falar que já não é na parte da prevenção, mas já na outra empresa que ele tem em sociedade com o Gustavo, que é um amigo nosso também do grupo. Então a gente vê esse profissionalismo e igual o teu sogro fazia, eu fazia isso no cartório, que a gente estava lá no cartório, a gente acabava dando mais assessoria do que executando o nosso próprio trabalho. Sim. E a gente ajudando a todos sem ter algum ganho por nada, por isso daí, só mesmo por ajudar. Para ajudar a sociedade. Então é isso mesmo. Dou parabéns para vocês aí, César, pela empresa. São pouco, eu não sei se Maringá tem
qual o leque de concorrência que você tem hoje, mas o que você atua, o ramo que você atua, a gente vê os seus clientes. Eu não sei se esses clientes que você enquadrou para nós aqui são clientes, por sua maioria, da prevenção. Eu acho que ou da Engabuilder. Na verdade, a Engabuilder, né? Ela veio para complementar a Batiste, isso que eu queria falar, verdade, né? Que a Engabuilder, você já estava percebendo que precisava de algo a mais, né, César, para atender os seus clientes. Então, assim, conta pra gente, então, assim, o que é a Engabuilder. Como que foi, qual foi a ideia. Como que isso complementou a Batiste Engenharia. Então, depois que eu me formei, que aí eu acabei abrindo alguns leques ali, como eu falei, né, para projetos arquitetônicos, né, tanto é que lá a Batiste Engenharia hoje conta lá com 2 arquitetas, né, um design de interiores, estagiários, né, e eu como engenheiro responsável pela empresa. A gente abriu esse leque aí para fazer a parte de projetos arquitetônicos, a parte de... e a gente ficou focado na parte comercial e industrial. Fazemos também a parte residencial, né, mas a gente ficou focado bastante nessa área de empresas mesmo, né? Sim. E aí eu aprovava os projetos e eu passava para terceiros executar. E aí eu via e falei assim, cara, mas aí toda vez eu passava para o terceiro e eu tinha que voltar no projeto lá na parte da execução para conferir se estava tudo certo, para ver se o bombeiro ia liberar, para ver se estava tudo certinho. Você acabava os caras sempre voltavam para mim, né? Voltavam para mim. Aí eu falei, cara, tem um nicho de mercado aí que eu preciso atacar, né? Então eu aprovava os projetos e terceirizava. Eu falei assim, não, vou abrir uma empresa então, né? Para isso. Sim. E aí na época conciliou de que o Gustavo Gnatovic, lá que é o meu sócio na parte da construtora, né, topou, né? E a gente abriu essa sociedade em 2020. O Gustavo, você conhecia ele já antes? O Gustavo formou comigo. Isso aí que é legal, né? Sempre te pega um leque da formatura, né? Exatamente. Nós fomos ali, nos formamos juntos, né? E estudamos sempre juntos ali na parte da E ele estava atuando em que segmento que ele atuava? Ele atuava na parte administrativa de uma empresa, né? Ele não atuava na área. Daí ele saiu, começou a trabalhar na área e aí depois ele tinha saído dessa empresa também e conciliou bem nessa época. Eu falei, cara, vamos abrir uma empresa e você junto, né? Ele falou, se for para abrir alguma coisa com alguém, tem que ser com vocês. Daí a gente vocês abriram qual empresa? Qual que é o nome? Chama Engabuilder, Arquitetura e Engenharia. E aí, além de você dar essa solução, de você fazer o projeto, você também tem executa isso. Então, conciliou a Batiste Engenharia, né? Que cortando você, vou fazer o merchan agora do meu amigo aqui, né? Especializado em projetos de prevenção e combate de incêndio, projetos arquitetônicos, projetos para vigilância sanitária, projetos em imagens 3D, coisa show de bola, né? Que deve ser uma coisa, também deve ser não tão recente, mas é uma coisa legal. E projetos de regularização de imóveis, que atua em Maringá e região, atuando na região toda do Paraná, aqui, lá de Maringá principalmente. E daí em 2020, juntamente com o Gustavo, que é um amigo dele que ele estava falando agora, que eles se formaram junto, abriram a Engabuilder, especializada na execução de obras comerciais, indústrias residenciais, que atua em Maringá e região também. Exatamente. Cara, então vai falando uns cases de sucesso da Engabuilder aí, cara. E aí, então, com essa necessidade de execução de obras aí, né, da parte de prevenção, nós começamos a Engabuilder com isso. E aí começou a surgir, né, porque a gente entrava na empresa e executava a parte de incêndio. E aí a pessoa gostava do nosso trabalho e falava assim, cara, você não faz tal situação? Né? Claro, fazemos, vamos fazer a execução. Aí começamos assim, né? E aí, por exemplo, a Reveste mesmo, que era um cliente que eu já atendia na parte de prevenção de incêndio, né? Aí começamos a atender eles na parte de execução de obras também. Inclusive a Reveste de Sarandi, fomos nós que fizemos toda a concepção lá da parte de projeto, parabéns, né? Tanto na parte de reforma, porque eles compraram 2 barracões existentes e nós deixamos só o esqueleto, né? E reconstruímos ele, reformamos e construímos ainda um outro barracão no fundo, né? Que é o mini depósito, o mini CD deles ali na parte de Sarandi. Sim. Aí tem outros clientes também que a gente atende, que é a do Sul Alimentos. Não, aqui eu falei para ele aqui nos bastidores antes, né? Assim, se a gente começar a olhar aqui, o rapaz só tirar o chapéu. Pra vocês terem uma noção aí, pessoal, você que está assistindo a gente, o que a Batiste Engenharia e a Engabuilder atendem. Então, ó, FEITEP, onde você estudou. Exatamente. Não, você tá brincando comigo. Se você começar a ler aqui, a gente... Do Sul, Reveste, Comag, G10, GT Hidroengar, Eletropainel, Aqui Agora, Unifama, Ferrari Zagato, Weber Acabamentos, Otávio, um abraço. Técnica, Visolux, tá Colibikes, Mourão, Chalé dos Lagos,
Ferro e Aço, Robertinho. O Chalé dos Lagos aí, pelo amor de Deus. Né? Vamos lá. Mas, Lago, rapaz, Itaipava, aqui, doutor atende, Sabe o que eu achei legal? Danilo, um abraço. Sabe o que eu achei legal? É que você foi atender onde você se formou. Na Fintep. Transox. Virou cliente. Transox. Legal. Transox do Betinho, né? Ensinei lá muito o Transox do Betinho. Do Betinho, que teve aqui, lembra que a gente falou na entrevista passada? Do Betinho hoje que tá com a reserva, o pai dele é da Transox. Então aqui, rapaz, Epixels, VEG Engenharia, rapaz, Santa Rita de Caça, Med Fórmula, Depósito Santa Helena, Espeto de Couro, Loteadora Alice, Associação da Prefeitura de Maringá. Nelson Seguros, você, Nelson? Não, né? Não. Então, cara, ainda não atuamos nessa área. Smart Fit, olha que legal, cara. Carvão Festeiro, do nosso amigo. Rapaz, você vê aqui é uma coisa sensacional. Se você analisar, são 13 Prefeitura anos, de Mandaguaçu, Colume Distribuidora, Móveis Leão. Mas assim... rapaz, parabéns. Companhia do Aço. Então você acabou também agora pegando essa parte também, fazendo projetos mesmo, assim, no sentido de obras. Isso, aí eu tenho as duas empresas, né? Que é a Batista Engenharia, onde a gente concentra a parte de projetos, né? E a Enga Builder, ela nasceu na necessidade da execução. Então ela é focada na parte de execução de obras. A Enga Builder foi 2020? 2020, Na pandemia, então. Na pandemia. Que legal. Não sei como que é, né? Empresas que cresceram na pandemia, assim como a MSP, que juntamente... Mas foi engraçado, cara, porque assim... Engraçado não, né? Porque foi uma situação bem complicada. No começo ali, houve-se assim, aquele marasmo, assim, não vai parar, e aí aquela situação de parar de produzir, né? E, rapaz, com 3 meses começou o negócio bombar de um jeito, assim... ainda mais no teu caso, hoje... que é muito B2B, né? Exatamente. Empresa para empresa. Então, se a empresa parar... Exatamente. E a confiança e credibilidade que você oferece aos seus clientes. E até hoje os materiais se regularizaram, né? Então... E o que eu acho bacana também, sabe, César, é que a gente vê muito propósito. A gente sempre gosta de falar muito sobre isso aqui nos nossos podcasts, mas a gente vê que essa questão, principalmente do combate ao incêndio, né? Tem bastante coisa assim que... essa parte preventiva, às vezes a pessoa fala, pô, não... A gente estava conversando aqui, é caro investir e tal. Cara, você está salvando vida. Exatamente, cara. É uma coisa que não tem valor. Isso o que vale uma vida, né? Sim. Exatamente. E fora que você também tem uma relação em que o investimento... isso tem que ser tratado como investimento mesmo, porque... Certeza. Cara, eu tô até viajando um pouco, mas me desculpa, mas eu acho que... Mas é isso o Marcel me encaminhou um vídeo. Eu encaminhei um vídeo, isso vai falar agora. O Rick Amorim, cara, ele postou agora nas redes sociais dele. Eu até comentei e falei assim, cara, olha a importância. Olha que uma coisa. A gente tem que divulgar isso aí, viu? Sim. A importância de você ter funcionários capacitados e treinados para cuidar do seu negócio. Porque o que acontece? Começou a pegar fogo no setor lá da empresa. Muitos funcionários virariam as costas e cairiam fora. E não era qualquer foguinho, né, cara? Não era um fogo assim, enorme. Uma máquina. Uma dimensão grande. E eu falei pro César, até caminho pro César, olha que legal. E eu falei, cara, e a gente começa a perceber, igual você estava falando, né? Cara, a gente tem os nossos colaboradores, a gente tem que capacitar eles para cuidar do nosso negócio também. Sim. Porque também é deles. É deles também. É da onde vem o ganha-pão do dia a dia. Sim. O escritório, aquela empresa, é somente um local onde você vai lá trabalhar para ter o sustento do teu dia a dia. Sim. E então o César ia falar, era justamente isso, né, César? Sim. Que o caminho, o vídeo, é tão mais barato você capacitar e treinar líderes ou pessoas que você confia que vai segurar o negócio. Porque lá eu vi lá na mobilização naquele vídeo, César, não era uma ou duas, três pessoas. Uma equipe inteira, uma equipe inteira que parou já com um produto específico para combater naquele momento o fogo correto, né? E dentro da prevenção existe a previsão da parte da brigada de incêndio interna da empresa, né? Então a prevenção é tudo aquilo que você faz, que você programa para que se acontecer algum incidente você possa combater ela. Por isso prevenção e combate a incêndio, né? Sim. Então... Porque às vezes a gente fica falando muito assim, engenharia parece uma coisa meio só exata, só risco, só número, E nesse caso específico tem muito mais coisa envolvida, né? Porque você precisa ter esse sentimento
que está lidando com as pessoas, com seres humanos, com vidas. Até mesmo uma execução de obra, né, cara? Você vai fazer um muro de arrimo, por exemplo, que é uma situação... o muro de arrimo é uma situação perigosíssima, porque você está tirando um volume de terra e ali tem pessoas trabalhando, né? E esse volume de terra pode soterrar essa pessoa, então você tem que ter os meios ali de prevenção também nessa parte de execução de obras. Isso aí acompanha, de certa forma? Vocês têm algum material que, de repente, possa ser utilizado para esse treinamento? É feito isso? Isso aí tudo a gente faz com treinamento das NRs, né? Então, para cada tipo de situação, tem uma NR que você faz o treinamento da sua equipe, né? Então, lá tem lá os nossos funcionários lá que são treinados também pela NR Work, né? Do amigo nosso lá. Então, assim... Então, tem toda uma situação, né? Então, você vai fazer uma obra que você tem uma certa altura, você tem que ter a proteção daquele funcionário. Ele mesmo, né? Tem que se treinar, ele tem que saber o que ele está fazendo, né? E tem que ter um acompanhamento técnico para falar para ele, não faz isso, né? Porque assim, não adianta, eu costumo dizer o seguinte, você vai ter lá uma coisa bem básica, sei lá, um extintor de incêndio. Mas não adianta ele estar lá pendurado na parede se você não sabe usar. Exatamente. Né? Exatamente. Não, ou então tá lá grampeado, né? Porque muitas vezes o cara vai lá e ele passa uma fita nele lá que você não consegue nem usar ele, né? O pintor vai lá e passa uma fita crepe e deixa lá. Não, a fita. Às vezes passa até aqueles enforca-gato, sabe? Sim. Não, mas eu não acho que... Não adianta só usar o extintor para jogar na cabeça do outro quando você está com raiva. Mas, Nelsinho... Não, você tem que saber usar, gente. E tem tipos de extintores para cada fogo, né? Para o papel. Sim, exatamente. Então é isso que eu falo. Eu tenho certeza absoluta, quem está assistindo a gente aí, não digo todos, mas 90% não sabe para que serve cada extintor. Então. Pois eu não sei. E é muito importante. O químico é para alguma coisa pó, assim, água. Hoje em dia tem até desenvolveram assim um sistema que antes tinha, né? O BC, aí o PQ, né? O PQS, né? E aí tem os quilos também, mas tudo isso tem uma tabela para você usar, né? Que o bombeiro vai desenvolvendo, ele vai para auxiliar esse desenvolvimento mesmo do projeto, né? Mas hoje eles criaram um extintor que chama ABC, né? Que daí ele pega todos os riscos ali, né? Então ele fica bem mais protegido. Porque às vezes, por exemplo, assim, você coloca lá, você tem um setor onde você tem uma parte que é muito elétrica, né? Então, se você usar um extintor de água lá, pronto, você acabou com tudo, entendeu? Então, a água vai propagar ou vai acabar? Tem isso aí, né? Então, tem muita situação assim. Então, isso tudo vai no projeto, né? Mas é interessante, cara. Bem Por isso mesmo. É importante a Batista Engenharia entrar com você desde o começo, junto com a Engabuild, para poder ter você que está começando agora, quer montar um barracão, não sabe quem contratar, tá aí, ó. Pronto. Você está assistindo a Vendendo Maringá, tá comprando, olha que isso. É gostoso que eu estava pensando aqui, Nelson. É uma aula, né? Que a gente sempre fala, quase todas as nossas entrevistas são aulas. Mas a gente começa a falar, se eu começar a falar de exemplos, eu tenho certeza que o César vai ter N exemplos de como você puder preservar o seu negócio. Então acho que é um leque tão grande, né, César? A gente ficar falando aqui, a gente ficar até amanhã falando sobre vários exemplos. Poxa vida, essas empresas, cara, eu imagino cada coisa que você deve ter visto e participado, né, César? Maringá é uma cidade relativamente nova, acabou de fazer 75 anos. Os prédios de Maringá, agora que estão começando, né? Ficar mais antigos e tal, e sempre precisa de readequação. Exatamente. Existia uma época que não era previsto isso, né? Rota de fuga, a parte de sinalização mesmo, para te direcionar, a própria parte de hidrantes, né? Tem muitas edificações ainda que nem eram previstas nessa parte de hidrantes, né? Então... Nova York mesmo, cara, foi adaptada. Para fuga, né? No caso de incêndio, colocaram as escadas todas. E é uma cidade conhecida, os hotéis, os edifícios, porque todas você vai lá, toda a escadaria é tudo externo. Então tudo também, porque mudou a legislação, tiveram que se adaptar, que naquela época não tinha a escadaria acessível. Então acho que vai mudando muito, né? Então nós falamos, ou vai pelo amor ou pela dor, né? Então, mais ou menos isso. E agora a gente está começando a ver, mas é uma coisa que a gente tem que se atentar muito. E ainda tem muita coisa para ser desenvolvida, né? Não, tem. Tem bastante novidade. Tem novidades, né? Tinha umas coisas novas que você estava falando. Cara, tá em implantação ainda a questão da legislação. Bola, né? O Fireball. Aí, você falou sobre isso logo no começo. Está sendo desenvolvido. Assim, está em testes, assim, né? Porque precisa ser aprovado pelos órgãos, né? Competentes ali. E ele vai evoluir, vai acabar evoluindo. Porque justamente o que você falou. Putz, você tem um
extintor aqui. E aí até você viu um princípio de incêndio. Você vai atrás do extintor para apagar aquele incêndio, muitas vezes as pessoas não têm coragem, né? Ou quer saber de se livrar, né? Daquela situação. Medo, né? Até pelo medo mesmo, lógico, né? Pelo não conhecimento. Pela não capacitação, né? Não treinamento. E aí existem as tecnologias que estão sendo desenvolvidas para eliminar esse tipo de situação, né? Então existe hoje a Fireball, né? Eu não sei se você lembra, você acha que não estava na esfera, época. Ele falou sobre esse produto. É uma esfera que ela... a parte extintora, né, fica dentro dela, e aí quando você joga ela no fogo, ou então você pode deixar ela em lugares específicos, que quando o calor pega nela ali e uma certa temperatura, ela explode e ela faz a contenção daquele fogo naquele ambiente. Né? Legal. Então é uma situação bem legal. É muito caro ainda isso, né? Mas está em produção, em processo de aprovação. Hoje tem algumas coisas com drone, outras coisas. Tem bastante... o pessoal está... Para apagar fogo em prédios, né? Eles estão testando a questão dos drones, né? Mas vai demorar um pouquinho para evoluir essa parte, né? Mas essa parte da extinção por extintores, a extinção do fogo por extintores, essa Fireball acho que vai vir bastante a calhar, assim. Porque ela vai ficar presa no lugar, né? Então simples, o fogo chegou, explode. E de utilização simples. Exatamente. Só tem que ter mira, né? Não, mas essa fica parada, né? Essa fica pode parada. deixar ela fixada na parede. Aí conforme a chama chega nela, mudou a temperatura e estoura. Ele explode automático. Não precisa jogar. Né? Não precisa. Se você quiser pegar ela e jogar lá no fogo, lá pode também, né? Mas se você, por exemplo, tá numa parede lá fixada e começou a pegar fogo lá, ela sozinha vai explodir. Então a pessoa já ia ter que começar a treinar handball, fazer umas coisas aí. Basquete, tem que acertar o alvo. Ô César, falamos de tanta qualidade, coisa boa, mas nessas visitas suas eu acho que deve ter acontecido alguma coisinha algum dia, deve ter alguma coisa engraçada ou não. Rapaz, acontece, né? A gente está administrando uma obra aqui no centro, que é um shopping, né? Sim. O futuro pátio terminal. Aqui do ladinho do terminal rodoviário mesmo. E aí ele tem 2 subsolos, né? Terra e mais um pavimento. E na época da parte da execução da fundação, a gente estava fazendo os blocos de fundação a 13 metros de profundidade lá, né? E eu fui inspecionar a obra lá, junto com o pessoal, e eu sempre fui de cobrar muito essa questão de segurança, até por vir da prevenção de incêndio, né? Sim. A gente acaba, porque é prevenção e combate a incêndio e desastres, né? Sim. Então a gente sempre procura ali, sempre estar em cima da parte de prevenção, da parte, né, dos funcionários não correrem riscos, né? E aí, nessa parte de fundação aí, tem o caminho por onde a gente passa, assim, para ir chegando nos locais, né? E aí eu saí dessa zona de segurança para dar uma bisbilhotada maior nos blocos que estavam sendo concretados, né? E aí pisei meio em falso lá e saí escorregando uns 2 metros, 2,5 metros assim, até chegar na boca do tubo lá embaixo, lá, né? Aí a hora que eu vi que eu escorreguei, eu sentei e deixei descer, né? Pra não se machucar. Já era, né? A peãozada já gritou, né? Assim, ei, engenheirão! Eles não perdem. Você acha que ia perder? Não Você perde. acha que ia perder a oportunidade? Já gritaram, tá devendo uma coca! Já tava esperando, já. Mas é legal, cara. A gente fica aqui até amanhã, se bobear. Já passou mais de uma hora no nosso podcast. Caramba, mas é muito bom, né? Agora sim, agora sim, é lógico, né? Que a gente tem que falar da família, né? Deixar um recado pra eternidade. Eu acho que nós estávamos brincando aqui, que eu falei que a Elô tá escutando a gente, ouvindo a gente, vai assistir, certeza. Que o pai vai deixar lá reprisando o dia inteiro. Mas eu acho que a gente brinca, a gente fala, né, Nelson? Mas isso aqui é uma forma de eternizar um pouco a história do pai, César Battisti, do jovem César Battisti, daquele cara que era um sonhador, que sempre quis vencer na vida, nunca parou para pensar. Sabemos das dificuldades que é largar o pai e a mãe em casa para vir para uma cidade que não conhecia, para estar junto com uma tia, que é a tia que te acolheu, que tenho certeza que você tem muita gratidão pela sua tia. Demais. Então, é uma forma de você eternizar, vai estar no YouTube para todo o pessoal do mundo todo querer assistir, um dia clicar lá na Vendendo Maringá, para saber um pouquinho quem foi, quem é o César Battisti, os seus perrengues, as suas dificuldades, a vida como ela foi na realidade. O César Battisti, ele, lógico, a gente fala, poxa, o César hoje é um cara
graças a Deus, Deus tem abençoado a vida dele. Então a gente só quer, nosso intuito, nossa intenção da Vendendo Maringá é justamente esse, é impulsionar mais o seu negócio. É mostrar que o César Batista, ele é um excelente profissional, se não for um dos melhores, é o melhor de Maringá. E é isso que é a Vendendo Maringá. Essa é a intenção do nosso projeto, né, Nelson? A gente vender os melhores profissionais da as melhores referências. As melhores referências, não só profissionais, mas também pessoais, como pessoa, como ser humano. Como ser humano. Então sempre nos dá muito orgulho trazer pessoas aqui que a gente sabe que tem esse olhar para o humano também. São pessoas que têm empatia, têm compaixão, que traz um propósito, né, para isso. Então, fala aí para família, para esposa, para quem você filha, para tia, para os pais. O canal tá aberto, o espaço tá aberto para você, né? Então, o Marcel, Nelson, é agradecer mesmo, né? Gratidão aí por todos que me ajudaram aí nessa minha caminhada, né? Começando lá pelos meus pais, né? Que foram eles que me deram toda essa base, né? Essa raiz de ser uma pessoa honesta, né? Justa. Para você ter as suas coisas, você tem que conquistar, né? O que é seu, o que é dos outros é dos outros, né? Então, meu pai e minha mãe trouxeram bastante essa base, né? Familiar aí e essa base moral, assim, né? Depois aí a minha tia, né? Visualizando, assim, um crescimento, assim, pessoal meu, né? Profissional, que me aguentou aí vários anos, né? Fez eu cilindrar muito pão, hein, tio, depois das baladas, de madrugada. Muito obrigado, tia Ironia, o tio Marcelino, que me acolheram aí dentro do lar deles, né? Não é fácil, hoje em dia, você acolher alguém, né? Por mais que seja parente, é uma responsabilidade, né? Que você tem, né? Assumindo essa pessoa. Então, muito obrigado aí a vocês. Nunca vou esquecer de vocês. Depois, aí, no decorrer, aí, agradecer ao meu sogro, né, o Jurandir André. Foi uma pessoa aí ímpar na minha vida, aí, porque ele conseguiu me direcionar profissionalmente, né? Então, eu vejo hoje que, se não fosse o direcionamento dele, talvez ali eu não teria feito engenharia, porque eu não acreditava que eu poderia ser um engenheiro. E ele falou assim, você pode sim, né? E ele ficava ali me incentivando, né? Basta você ter força de vontade, acreditar, estudar. Então, ele sempre foi um incentivador aí para essa minha carreira, né, de engenheiro civil. E graças a Deus aí eu consegui, né? Com muito esforço. E depois dele, lógico, né? Em primeiro lugar, a minha família que está comigo hoje, né? Que é a minha filha, a minha esposa, que são batalhadores aí, a minha esposa também, que sempre me apoiou, desde sempre, né? E sempre esteve ao meu lado aí, me ajudando nesse crescimento profissional, né? Naqueles momentos que a gente dá uma desanimada, né? Ela vem ali, dá aquela força, né? Porque são muitos problemas na engenharia, né? E ela fala assim, mas tem problema em toda a profissão, né? Sem então dúvida. Ela vem ali incentivando, daí um pouco de conversa ali, ela já te anima ali. Então, amor, te amo, muito obrigado aí por estar ao meu lado aí. E obrigado aí a minha filha também, porque também me incentivou muito aí a crescer profissionalmente. Isso aí. Show de bola. Como a gente fala, né, cara? Eu acho que o maior case de sucesso, certeza seu, foi a Heloísa, né? Então, eu acho que tá aí, né? O papai tá falando com você, tá te mandando essa mensagem. Então, siga um pouco um exemplo do pai, assim como do vô, dos avós, né? Sim. Tanto do lado da sua esposa, como do seu lado. Seguir esses exemplos. Então, tome como base. Eu escutei uma vez um cartório, o César, que eu achei muito legal. Um cliente falou assim, Marcel, fala um pouco... Você não precisa falar nada de você, o César não precisa falar nada, o Marcel, nem o Nelsinho. Mas a gente pega como base falar um pouco das nossas origens. Quem foram nossas origens, o quanto batalharam para a gente estar aqui hoje. Então, acho que é isso que a gente tem que começar, todos que estão assistindo, os mais jovens aí, né, Nelson? Entender que a vida não é assim de imediato. Não é fácil, né? Não é tão fácil como eles imaginam. Mas então, tá aí uma história, cara, legal. Parabéns por tudo. E sempre nós deixamos algumas perguntas para você. E você que, né, veio aí já adolescente para Maringá, mas... Hoje tem aqui Maringá como tua base. A gente sempre gosta de saber. Porque a gente vem de Maringá, né? A gente está vendendo Maringá.
Por que Maringá é diferente? Você que já tem aí trabalhos aí no Paraná inteiro, por que Maringá é diferente? Ô Nelson, primeiramente aí, cara, parabéns por esse podcast, por essa iniciativa Vendendo Maringá, porque Maringá é uma cidade diferente. Todo mundo fala isso, né? Tanto é que quando você está em outro lugar, aí vocês perguntam, de onde você é? De Maringá? Ah, é de Maringá, né? Então Maringá tem essa fama, né? E o que eu vi em Maringá quando eu voltei de Curitiba? Porque eu poderia ter voltado para qualquer lugar, né? E a questão da oportunidade, né? É uma cidade que você tem oportunidade, é uma cidade grande, mas ela ainda traz os princípios aí de uma cidade, não pequena, mas uma cidade do interior, assim, com parâmetros ali, né, para você conseguir crescer, né? Então eu acreditei nisso, né, na época, quando eu saí de Curitiba lá e decidi ficar em Maringá, né? E principalmente essa questão de oportunidades de trabalho, é uma cidade universitária, né? Então daqui saem os grandes profissionais que existem no Brasil, né? Porque daqui saem para vários lugares. Muitos escolhem ficar aqui justamente por essa questão de crescimento da cidade, né? Sem contar a região metropolitana que envolve Maringá, né? Então foi um dos principais motivos, né? Sem contar o resto aí que todo mundo já sabe, melhor cidade de se morar, né? A qualidade de vida de Maringá é muito boa, né? Então esses foram os fatores assim que determinaram para que eu ficasse aqui, entendeu? Maravilha. Tem alguma mensagem que você quer deixar para quem está assistindo a gente aí? Algum recadinho? Alguma orientação, alguma dica para aquele que está começando? Ou deixar uma mensagem, um versículo, o que você quiser. O espaço está aberto para vocês, César. Marcelo, o que eu vou te falar? Assim, acho que as pessoas elas têm que saber de onde vieram, né? E nesse caminho a gente cruza o caminho de muitas pessoas, as pessoas cruzam o seu caminho, né? E nessa caminhada aí, nessa jornada, as pessoas têm que ter a consciência de que você não precisa passar por cima de ninguém, né? Você não precisa prejudicar ninguém para você conseguir alcançar os seus objetivos, né? E eu acho que o mais legal disso tudo é quando você chega lá na frente, lá, né, da sua vida, você olhar para trás e você constatar que você não precisou prejudicar ninguém, né? Que você conseguiu manter o seu caráter para conseguir os seus objetivos, né? Que você não precisou passar por cima de ninguém. Eu acho que esse seria um recado assim que eu trago para minha vida, assim. Então acho muito legal, assim. Acho que ninguém precisa mesmo. É isso mesmo. É isso aí. César, mais de uma hora para variar, né? Então obrigado a gente aqui, cara, gostou? Demais. Falei para você. Pode chamar de novo. Ixi, tem tanta história ainda. Esse que não queria vir, hein? Tem tanta história para contar ainda, ficou tanta coisa ainda para contar. Trás, bicho. Calma. Aqui tem um monte de coisa que ele ia falar. Aí ia falar lá dos perrengues, lá isso aí. Obrigado, viu? Obrigado pessoal, você, gente. É isso aí. César Batiste, o cara, nosso engenheiro aí do grupo do nosso BN Aurora. Muito obrigado pela tua visita, pelo estar aqui com a gente. Abrilhantando o nosso podcast. É isso aí. O nosso brinde aí de sempre. Parabéns César, pelo profissional e pela pessoa obrigado pela oportunidade. Valeu. Isso aí, galera. Pessoal, é isso aí. O podcast Vendendo Maringá tá ficando cada vez melhor. Siga a gente, acompanhe a gente em todas as redes sociais. No Instagram, no Spotify. Curte tudo aí. Curte tudo no YouTube. Vai lá. Pessoal, um abraço. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Valeu. Um abraço. Valeu.